Ah, mãe, como é bom estar aqui, afinal. A minha casa, o conforto e a ordem de sempre. Admirou-se Constantino, que tinha vindo almoçar com a mãe, Dona Fátima. Claro que é bom, Tino, respondeu Dona Fátima, a mãe de Constantino, em tom autoritário. E tudo porque te apressaste a casar. Eu sempre te disse, aliás, porque sempre soube que a Filipa, não é par para ti. Ainda estavas a namorar, e eu já sabia tudo. Não gostei dela à primeira vista. É a intuição, meu filho. Ah, mãe, deixa lá. Mais uma vez a mesma conversa, disse Constantino, revirando os olhos. Muda de assunto. Eu gosto de tudo nela, exceto uma coisa: o facto de nunca estar em casa. E quando está, só pensa no trabalho. Para ela, sou como se existisse e não existisse. Estou lá, mas não estou. És um tolo, Constantino. A tua Filipa só quer fazer carreira, zombou Dona Fátima. Ela lá quer ser uma mulher de carreira. Para se fazer carreira, é preciso saber atropelar os outros. E ela é uma borreca, uma sonsa. Onde é que ela pensa ir? A carreira dela está estagnada no mesmo patamar e não avança. Eu digo-te que ela não tem capacidade. Ambição, tem muita, mas talento. Ai, mãe, nem imaginas. Ela está sempre em formação. Já era professora universitária se passasse o tempo a trabalhar, em vez de andar em seminários, em infinitas formações, estágios e exames constantes. Sabe-se lá para quê. Tem a cabeça cheia dessas tretas, podes crer. Com estas palavras, Tino tirou-me um grande bombom de chocolate da mesa e começou a desembrulhá-lo. Pois, anda metida em tudo e em nada, decretou Dona Fátima, servindo o chá nas chávenas. Mãe, estou farto disto, honestamente. Chego à casa do trabalho, cansado, esgotado, e ela está metida nos papéis, a resolver problemas. Parece que nunca teve problemas para resolver na escola. E o marido? Tenho de ser eu a fazer tudo em casa. Estou cansado desta vida, mãe. Dá-me vontade de berrar. Bem, ainda bem que tens a tua mãe, disse Dona Fátima, abrindo um sorriso satisfeito. Eu sirvo-te e dou-te sempre uma boa refeição, como deve ser. Ela, pelos vistos, não te cozinha nada. Repara como estás magro. O meu pobrezinho não se alimenta bem. Não cozinha, não faz nada. Cozinha quando? Está sempre ocupada com os assuntos dela. Constantino manteve-se calado, expressando assim o seu acordo tácito com a mãe. No entanto, a realidade era bem diferente. Filipa sempre se tinha encarregado de cozinhar e limpar o apartamento, cumprindo diligentemente os seus deveres de esposa e dona de casa. Ai, meu filho, por que é que não me ouviste logo? Eu avisei-te, não te cases com ela. Dona Fátima evitava cuidadosamente mencionar o nome da nora. A culpa é tua, afinal, por estares a sofrer assim. Ela nem te nota com o trabalho dela. Concordas? Não concordas? Concordo, sim, claro. Constantino anuiu, engolindo-se o chá quente. Chego a casa todo partido e ela não se mexe, fica ali a resolver os problemas. Exatamente, mãe. Bebe o teu chá, não te distraias. Estava só a pensar alto, disse Dona Fátima, acariciando carinhosamente o cabelo do filho. A tua, pelos vistos, não é capaz de pensar em mais nada além do seu trabalho, que a leve o diabo. Vocês já vivem juntos há tanto tempo, e filhos, nem vê-los. Por quê? Porque estão a fazer carreira. Não percebo para quê, nem por quê. Constantino suspirou, um suspiro que ecoava os pensamentos da mãe. Ele não se importava de ter filhos, mas sempre que tocava no assunto, Filipa era categórica. Antes de ter um filho, temos de preparar muita coisa, inclusive o aspecto financeiro. Além disso, nós próprios
Temos de nos preparar a fundo. Temos todo o tempo do mundo, por isso não vamos ter pressa. Agora não temos bases para isso, mas assim que tivermos, voltaremos ao assunto, sem dúvida. Pessoalmente, preciso de cerca de 5 anos para me estabelecer na minha área de trabalho. Constantino não tinha argumentos contra esta posição da esposa e aceitou as regras do jogo, evitando incomodá-la mais com o tema. Dona Fátima, por sua vez, sentindo que o filho estava totalmente de acordo com ela, continuou o seu ataque. Tenho direito a ter netos, e gostaria muito de os mimar enquanto ainda tenho forças. Sabes, eu levá-los-ia para todo o lado, amá-los-ia e dar-lhes-ia tudo. Mas, meu Deus, não sou só eu. E se ela não quiser filhos, mas simplesmente não puder, e estiver a esconder isso com desculpas? Como é que vai ser? A nossa linhagem acaba aqui para sempre. Não é possível que, por causa dela, não possamos deixar descendência. Como é que se pode viver assim, sem deixar nada? Quando Dona Fátima terminou o seu discurso, Tino suspirou pesadamente, mais uma vez, mostrando que ele estava tão preocupado com o assunto quanto a mãe. Tino, não podes impor-lhe as tuas condições? Sê rigoroso, aconselhou a mãe com autoridade. Tu és o chefe da família. És tu quem toma as decisões e quem traz o dinheiro para casa. O apartamento onde vivem foste tu que compraste com o teu dinheiro, e o carro também. Por que é que ela decide tudo? Que direito tem ela a isso? Pensa bem, tu trabalhas na fábrica, trabalhas muito, fazes horas extras, fazes o segundo turno muitas vezes, e todos te respeitam. O chefe, os colegas. Só para a tua esposa é que não és uma autoridade. Ela é que resolve tudo, não é? Que se lixe ela e a carreira dela. És tu quem sustenta a família, às tuas custas, a trabalhar em 2 turnos, não é assim? Com estas palavras da mãe, Constantino corou ligeiramente, não esperando tais pensamentos de Dona Fátima. O facto é que, ao falar com a mãe, ele costumava exagerar muito as suas conquistas e a sua importância na família. Tudo o que ela tinha enumerado podia ser atribuído às fantasias de Constantino, e não à verdade. Ele não contava à mãe que levava o trabalho nas calmas, sem estresse, e que só tinha aceitado um turno extra uma vez, e isso porque um colega lhe tinha pedido. Dona Fátima, entretanto, continuava a desenvolver o seu raciocínio. Portanto, meu filho, acho que tens todo o direito de lhe dar um ultimato. Ou me dás um filho, ou divórcio, e que se lixe. Eu avisei-te, não te cases com ela. Ela não tem mais nada na cabeça a não ser o trabalho, e nunca terá. Precisas de uma esposa carinhosa, meiga, obediente, que cuide da casa, te garanta o conforto, te ajude como ganha-pão, cuide da casa e te dê filhos. Mãe, tu simplificas demais coisas tão complexas. Como é que se pode simplesmente divorciar e ainda por cima encontrar outra? É um sarilho. E hoje em dia, as mulheres são todas interesseiras. Só querem oligarcas e empresários com carteiras gordas. Quem sou eu? Sou um operário numa fábrica. Constantino, claro, não podia confessar à mãe que, na verdade, era a esposa quem o sustentava. Por isso, recorreu a esta desculpa para interromper o fluxo de consciência da mãe, que a levava para um terreno estrategicamente perigoso para Constantino. Sabes de uma coisa, meu querido? Os oligarcas e os empresários com carteiras gordas são poucos e já estão todos ocupados. As mulheres de valor procuram homens de mão cheia, como tu, trabalhador e ambicioso. Digo-te com toda a sinceridade, qualquer mulher casaria contigo. Sabes quantas andariam atrás de ti se estalasses os dedos? E aquela estúpida, a tua esgazeada, era só pô-la na rua, e pronto. Filipa, por que estás tão triste hoje? E os teus olhos estão estranhos, parecem cansados, perguntou Carla, colega de Filipa, enquanto lhe tirava uma pilha de papéis da secretária.
Carla, eu ainda não assinei nada. E depois tenho de meter todos os dados na base de dados, protestou Filipa. Ouve, estou a preocupar-me contigo. Quando é que olhaste para ti ao espelho pela última vez? Estás a trabalhar por 8. Como é que tens energia para tudo? Deixa-me ajudar. Eu assino tudo e meto na base de dados. Fica 5 minutos sem fazer nada. Descansa. Vais desfalecer e o que é que eu faço depois? Carla sorriu para a sua colega, mas pegou na pilha de papéis e atirou-a para a sua secretária. Preciso de confirmar umas coisas. Tentou Filipa, mas Carla não a ouviu e bloqueou-lhe o acesso à sua secretária com o seu corpo robusto. Anda cá, senta-te e relaxa imediatamente. Todo este trabalho não vai a lado nenhum. É preciso descansar, Filipa. Se tiveres um colapso aqui, ninguém vai conseguir fazer este trabalho como deve ser, disse Carla, forçando Filipa a sentar-se numa poltrona macia. Mesmo que fosses de baixa, o chefe teria de contratar umas 5 pessoas para te substituir minimamente. Percebes, cabeça no ar? Anda, estica as pernas, descansa. Eu vou fazer-te um café. Meu Deus, como me doem os pés, desabafou Filipa, assim que se sentou na poltrona, tirando os sapatos e esticando as pernas cansadas. É o que eu digo, respondeu Carla, enchendo a chaleira elétrica com água. Diz-me, querida, por que é que trabalhas tanto? Decidiste ganhar todo o dinheiro do mundo num curto espaço de tempo? Digo-te já, dificilmente te vais ficar mais rica, mas vais deitar a tua saúde a perder. Quem é que te vai dar netos? Carla, chega! Filipa abanou a cabeça. Eu esforço-me pela minha família. Ouve lá, miúda, tu tens um marido. É ele que deve trabalhar tanto. Não consigo perceber por que é que tens de ser tu a matar-te. Tu estás no auge da tua carreira, por assim dizer. Só os escolhidos conseguem subir mais. Olha para mim, vivo e trabalho sem stress. E sabes por quê? Porque disse ao meu Ricardo, és meu marido, tens de me sustentar. E o que é que ele te respondeu? Interessou-se Filipa. Bem, ainda ganho mais do que ele, queixou-se Carla. Mas vejo que ele se esforça e faz alguma coisa para mudar a situação. Há um mês, ele tirou um curso de especialização e agora está a fazer outros cursos de formação para adquirir novas competências em áreas relacionadas. Enfim, vejo que ele está a fazer alguma coisa, a agitar-se. Vê-se que o incomoda o facto de eu ganhar mais. E tu, o que dizes? Como é que é com o Tino, nesse aspecto? Ai, Carlinha, ele prometeu-me mundos e fundos antes do casamento, mas depois de casarmos, acabaram-se as promessas. Agora, ele mostra a verdadeira face. Não tem ambição, nem quer nada, respondeu Filipa, suspirando. Espera. E nos trabalhos domésticos? Ele tem jeito para alguma coisa? Perguntou Carla, surpreendida, servindo ao tio café nas chávenas. Pra quê? Pra nada, riu-se Filipa. Ele não foi habituado a atadas, A mãe dele criou-me sem pão e, pelos vistos, não o ensinou a fazer quase nada. Tirando pregar um prego na parede, não faz mais nada. Não faz nada na casa. Diria até que não lhe interessa a casa. Na maioria das vezes, tenho de chamar técnicos, e sou eu que trato disso, não ele. Filipa, mas ele deve ter alguns interesses, perguntou Carla, com ar espantado. Bem, sim, disse Filipa, pensando por alguns segundos. Queria ter um carro, e eu comprei-lhe um. Quando a dona Fátima estava-se a fazer obras na casa de campo, às minhas custas, e ele parecia contente, mas não durou muito, cerca de um mês. Cobriu as paredes e o teto com forro, e nem sequer foi em todo o lado. Desistiu, dizendo que acabaria mais tarde. E quem lhe pagou o resort? O Tino está sempre com pouco dinheiro para estas atividades, riu-se Filipa. Faltam-lhes uns 90%, claro. Tive de ajudar. O homem estava cansado. Não o ia deixar sem férias. É generosa,
Carla sorriu abertamente. No teu lugar, eu já tinha despachado um tipo desses. Para que serve um homem assim? Não é um cão de colo. É um homem. E pelos vistos, ele sentou-se-te no colo e está a viver à tua custa há vários anos. O que é que vai ser depois? Eu digo-te, quanto mais depressa te livrares deste fardo, mais fácil será. O meu Ricardo não ganha muito, mas eu vejo que ele se esforça para mudar a situação. E em casa, ele resolve tudo, sabe tudo e cuida de tudo sem que eu lhe lembre. E por quê? Porque eu o habituei a isso. Não vale a pena seres a boazinha, é melhor teres pulso firme. Sabes, a minha pulga, Tino, chateou-me há pouco tempo, queixou-se Filipa à amiga, com um sorriso. Há poucos dias, ele disse-me, com toda a autoridade, que estava muito cansado do trabalho na fábrica e que não via perspectivas. Por isso, estava a pensar seriamente em tornar-se um artista livre. Artista para onde? Para o galinheiro, com certeza, respondeu Filipa, em tom de brincadeira. Em primeiro lugar, ele vai tirar uma licença, sem vencimento. Pelos vistos, ele precisa disso desesperadamente. Sabes, ele disse-me que eu ganho o suficiente, por isso ele pode finalmente dedicar-se a encontrar-se. Uau! Que espetáculo! Exclamou Carla, espantada. E quando é que ele vai de licença? Ainda não sei. Acho que ele próprio não sabe. O rosto emocionado de Carla ficou pálido de espanto, e ela não conseguiu conter um longo e sonoro palavrão. Pedindo desculpa a uma amiga pela linguagem, a mulher deu o seu veredito. Filipa, tenho pena de ti. Claro que a decisão é tua sobre o que fazer com o teu parasita, mas eu já o tinha posto na linha há muito tempo. E se nada mudasse depois disso, mandava-o embora. Para que queres esse peso morto? Após a conversa com Carla, Filipa ponderou seriamente as suas palavras. No entanto, a jovem tinha uma opinião um pouco diferente. Deixar Constantino, para ela, era uma solução demasiado simples e, ao mesmo tempo, demasiado radical. Sim, Carla, de certa forma, conseguiu reeducar o seu Ricardo, incutindo-lhe verdades básicas e o modelo correto do comportamento de um marido na família. Por que é que ela não conseguiu fazer o mesmo? Talvez tivesse cedido muitas vezes, talvez devesse ter pressionado com todas as regras, com toda a rigidez, ou talvez estivesse simplesmente a usar as palavras erradas. Como se pode julgar alguém que simplesmente não entende o que se quer dele? Se ela explicasse a Constantino, de forma correta e acessível, que a família não é apenas um estatuto, mas o trabalho de ambos os cônjuges, talvez ele percebesse tudo e começasse a tomar as medidas certas. Estes pensamentos rodavam na cabeça de Filipa durante todo o caminho de regresso à casa. Eram ingênuos, claro. Mas quando chegou à casa, a jovem estava inclinada a falar com Constantino naquele mesmo dia e a explicar-lhe corretamente as suas queixas. No entanto, quando a mulher entrou no apartamento, esperava-se uma surpresa. Mal teve tempo de fechar a porta, sem fazer barulho, Filipa ouviu da porta do quarto os sons característicos de uma cena de cama. A mulher ficou pasmada, com tal surpresa, distinguindo claramente a voz de Constantino, acompanhada pelos gemidos de uma mulher. Ao virar-se, esperava a outra surpresa, não menos chocante. Mesmo à sua frente, Dona Fátima Paboda apareceu do nada em carne e osso. Ora, vejam quem é. Finalmente chegaste, mulher de carreira, disse a sogra, num tom trocista. Era óbvio que estava muito agressiva. Meu Deus, o que é que a senhora está aqui a fazer? Guinchou Filipa, olhando para a sogra. Em resposta, Dona Fátima exibiu o seu talento dramático, cruzando os braços sobre o peito como um anjo e falando com uma voz angelical, como se estivesse num anúncio. O meu filho único e querido vive aqui, por acaso. Não posso visitá-lo, cuidar dele.
Pois bem, vim visitá-lo e dar-lhe de comer enquanto a sua esposa legal anda a vaguear nos seus trabalhos. Sabe-se lá o que a fazer. Ouvindo o barulho vindo da sala, um Constantino embaraçado saiu do quarto apenas de boxers, extremamente surpreendido e assustado ao ver a mãe e a mulher. Eu vim para a minha casa, por acaso, Filipa explodiu. Não fiquei a fazer horas extras hoje, como de costume, e decidi chegar mais cedo. Vê-se que não estavas à minha espera. Meu filho, eu vim visitar-te. Tu mesmo me deste a chave e disseste para eu vir quando quisesse, disse Dona Fátima. Eu vim para te dar de comer, mas vi que estavas ocupado e decidi esperar. E eis que esta chegou. O rosto de Dona Fátima estava cheio de satisfação e malícia. Constantino, diz-me por favor, como é que deste à tua mãe a chave do meu apartamento? Eu não sabia de nada. Por que é que não me contaste? Filipa decidiu resolver tudo por ordem. Constantino não conseguiu responder à esposa, pois nesse momento, uma jovem com um busto enorme saiu do quarto para a sala, vestindo um hobby de lã angorá de Filipa. Oh, desculpem, disse Sandra, envergonhada, dirigindo-se à mãe de Constantino. Boa tarde, Dona Fátima. Não esperava vê-la aqui. Boa tarde, querida, cumprimentou Dona Fátima com carinho. Depois, virou-se bruscamente para Filipa. Então, boneca, levou um murro no estômago? O que esperavas do teu homem se nunca estás em casa? Estás sempre nos teus trabalhos, a esfregar o rabo. Toma e assina. O meu filho não precisa de ti. A Sandra é uma ótima rapariga, boa, carinhosa, perfeita para o meu tino. Ao contrário de certas pessoas, ela quer e pode dar-lhe filhos. E para ti, querida, só há uma saída. Anda lá, pega nas tuas tralhas, despacha-te e sai daqui, para o diabo que te carregue. Este apartamento pertence ao Constantino, e ele não te quer cá ver mais. Em resposta a este ataque da sogra, Filipa irrompeu numa gargalhada. Dona Fátima, Constantino e a Sandra ficaram estupefactos. O comportamento da mulher era-lhes completamente incompreensível. Filipa percebeu, de repente, que todas as suas dúvidas em relação ao marido se tinham dissipado num instante. E isso aconteceu naquele preciso momento. Este pensamento fez com que se sentisse tão leve e livre que não conseguiu conter o ataque de riso. Ouve, velhota, disse Filipa à sogra, limpando as lágrimas do riso. O teu Constantino é um parasita raro. Além de ser um preguiçoso e um malandro, é um mentiroso patológico. O que ele ganha no seu trabalho medíocre nem lhe chega para a comida, quanto mais para o resto. Ele vive, na verdade, à minha custa. E este apartamento não lhe pertence de maneira nenhuma. Eu comprei-o com o meu próprio dinheiro, antes do casamento. Portanto, nos documentos, pertence-me a mim e só a mim. O teu Constantino não tem nada a ver com ele. O carro dele também não lhe pertence. Fui eu que o comprei, fiz um crédito para o comprar, e fui eu própria que o paguei. Tenho todos os recibos. Portanto, meus caros, não abram muito a boca. Não vão conseguir viver à minha custa. E muito menos expulsar-me do meu próprio apartamento. Uma única chamada minha para a polícia resolve todos os meus problemas e cria muitos problemas para vocês. Para que saibam. Sua ordinária. Dona Fátima não aguentou. O que é que estás a dizer? O meu Constantino não é assim. Ele ganhou tudo com o seu próprio esforço a trabalhar na fábrica. És tu que vives à custa dele e só sabes é desaparecer no trabalho. E isso também devia ser investigado. Vê lá se não andas a passear com amantes. Querem fazer a experiência? Não me custa nada chamar a polícia, e ele decidirá quem é o dono aqui e com o dinheiro de quem tudo foi comprado. O vosso Constantino nem sequer está registrado aqui, cortou Filipa.
Tino, diz que não é verdade, virou-se Dona Fátima para o filho. Diz que esta ordinária está a mentir, que está a inventar isto, porque não tem para onde ir. É verdade, filho. Constantino ficou calado, envergonhado, com a cabeça baixa. Não tinha reação. Era óbvio que estava em pânico e não sabia o que responder ou fazer numa situação daquelas. No entanto, avaliando corretamente a situação, Dona Fátima percebeu tudo e atacou o filho, quase aos murros. Filho, que desilusão! Eu, uma velha tola, acreditei que o apartamento tinha sido comprado com o teu dinheiro. E o carro também. E afinal, como pudeste mentir à tua mãe? Eu encontrei-te a Sandra, a pensar que tinhas apartamento e carro. Ai, se eu soubesse que ia ser assim, teria te abençoado, seu pateta, para viveres com a tua Filipas a vida toda, já que és tão banana. Mãe, desculpa. Constantino desatou a chorar e caiu de joelhos perante Dona Fátima. Literalmente, encharcou a saia da mãe com as lágrimas, onde enterrou a cabeça. Chega, já estou farta desta encenação. Filipa decretou as regras do jogo. Saiam todos daqui imediatamente. As chaves da porta, peço que me as deixem e não voltem mais. Eu apanho as vossas coisas e envio-vos por estafeta. E para não haver tentações, ainda hoje vou chamar um serralheiro para mudar o canhão da fechadura. E as chaves do carro, Constantino, peço que me as devolvas, senão, meu querido, apresento queixa por roubo e ficas a contas com a justiça. Todos ficaram em silêncio, imóveis. Esmagados pelas ameaças, começaram a sair. No silêncio da casa, ainda se ouviam os lamentos e os soluços de Constantino. E tu, Sandra, dou-te o meu hobby. Leva-o contigo e desaparece. Quando a sogra desorientada, o filho desmascarado e a sua amante falhada finalmente deixaram o apartamento, cobertos de vergonha. Filipa sentou-se no sofá da sala e riu-se. A Dona Fátima, afinal, tramou tudo, pensou ela. Graças a ela, todas estas questões difíceis se resolveram sozinhas. Depois, vou ligar-lhe e agradecer. Foi graças a ela que finalmente percebi que não quero, nem devo, viver mais com um menino crescido. Obrigado por ter assistido à história até ao fim. Por favor, apoie o canal com um gosto. Não lhe custa nada, e para mim é muito importante. Até breve.